Salve galera, estou de volta. Luciano do canal 13, um monólogo do ansioso. Este vídeo vai ser um vídeo bastante pesado assim, vai ser um vídeo que vai demandar muita coragem da minha parte. Falar mais do campo dos pensamentos ruins, né? Dos pensamentos que maquinam nossa cabeça. E na cabeça, na alma, na pessoa do ansioso, pessoa que tem ansiedade generalizada, pessoa que tem pânico, que tem até sintomas depressivos, vamos dizer. Na mente, na cabeça da pessoa habitam muitos pensamentos ruins. Não porque a pessoa quer, é óbvio que não. São pensamentos pesados, são pensamentos tenebrosos, nebulosos, ruins mesmo. Pensamentos de acidentes, tragédias com outras pessoas ou consigo mesmo. Pensamentos de acidentes com pessoas próximas, pessoas queridas. Pensamentos de diversas naturezas, pensamentos de você fazendo coisas ruins contra pessoas que você ama. E são esses os piores pensamentos, são esses os pensamentos que deixam a gente mais para baixo, mais tristes, né? Esses são os piores, são as piores categorias de pensamento que existe na cabeça de uma pessoa que está com transtornos de ansiedade. É muito difícil uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade e não ter a mente alimentada com esse tipo de pensamento. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem pensamentos ruins quando ela tem esses transtornos de ansiedade, quando elas têm síndrome do pânico. É muito difícil. Eu acredito que não exista pessoa que não tenha. Não existe pessoas com esses sintomas que não tenha maus pensamentos, tá? Eu acredito que não exista. E eu era bombardeado por esses pensamentos o tempo todo. Eu me lembro que lá por volta de 2012 até 2016 ali mais ou menos, esses 4 anos foram terríveis para mim, porque eu estava numa empresa onde eu era bombardeado por esses pensamentos o tempo todo. Então era dentro do trabalho, durante o trabalho, era antes da entrada, na entrada, era na saída dele, no transporte, indo para casa, chegando em casa. Eu me lembro que tinha um tempo que eu trabalhava nele e eu não estava mais aguentando ficar lá. Eu queria porque eu queria sair de lá, né? E juntava outros fatores com essa vontade louca de sair de lá, mais um monte de coisa, né? E eu já estava transtornado por ansiedade e era alimentado o tempo todo por pensamentos ruins. Então estava na estação, já pensava em tumulto, já pensava em acidente, eu já pensava em queda da plataforma, eu via o metrô chegando, eu já imaginava um metrô já vindo do outro lado e batendo nesse metrô que estava encostando. Na rua, acidente, carro capotando, olha, complicado. Já pensei em mim sofrendo acidentes, já pensei em pessoas queridas sofrendo acidente, já pensei em mim praticando algo ruim com outras pessoas que eu mais amo na vida. E você que passa por isso, você sabe do que eu estou falando, é complicado. Então, esses insights que quando comecei a estudar sobre a mente humana, foi alguns treinamentos de coaching e enfim, né? E li livros a respeito da mente humana, principalmente livros de PNL, né? Programação Neurolinguística. Eles falam muito sobre isso. E ao mesmo tempo, né? Adquirindo conhecimentos assim que foram importantíssimos para mim. E alguns conceitos que eu assimilei e eu entendi que eu poderia usá-los, né? Eu poderia usar a minha imaginação para guerrear, para batalhar contra esses pensamentos, que são pensamentos também nutridos pela imaginação, são pensamentos que são criados no campo da imaginação também, né? É a nossa imaginação que alimenta esse tipo de pensamento. Claro que isso é atrelado com a ansiedade, né? É um pensamento ansioso, é um pensamento turbulento, né? É um pensamento de sofrimento mesmo. Mas eu aprendi com essas técnicas
com esses livros. Quando eu internalizei esses conceitos, que a gente pode, sim, doutrinar a nossa mente com a nossa imaginação, fazendo com que essa imaginação seja uma imaginação boa, positiva, e que essa imaginação boa e positiva ela pode degladiar contra os pensamentos ruins que brotam em nossa mente involuntariamente a todo momento, a minha vida começou a dar uma melhorada, porque aí eu comecei a praticar imaginação. E a técnica da imaginação, é a melhor coisa para quem está sofrendo com maus pensamentos. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Porque é difícil você, por conta própria, falar, não pensar, né? Ter esses pensamentos e ficar tranquilo, ter esses pensamentos e fechar os olhos e falar, não quero pensar, e de uma hora para outra parar de pensar. A gente não tem esse poder, né? A gente vai ter o pensamento, ele vai bater em você, e você vai pensar naquele pensamento. Olha só como é que é. Depois você pensa naquele pensamento que você teve, sente vergonha dele, e se sente muito mal, se frustra, se chateia, fica triste. Olha para a pessoa que foi alvo daquele pensamento e você se sente mal, né? Se sente mal consigo mesmo. Eu já sofri pra caramba com esses negócios aí. É chato, é muito chato. Então é assim, o que eu proponho? A técnica da imaginação não é uma técnica fácil de assimilar, mas quando você entende o funcionamento da mente humana, quando você entende que a mente é inconsciente, a mente subconsciente, ela capta informações e ela guarda ali num banco de imagens ali, e ela vai procurar trabalhar conforme ela vai começar a trabalhar conforme a sua crença, ela vai começar a fazer com que você viva de acordo com aqueles pensamentos, né? O seu modo de agir, o seu modo de pensar, de falar, de se portar diante das pessoas e das coisas, né? Você vai fazer tudo isso, você vai agir de todas as formas em consonância com aqueles pensamentos que você tem. E isso o que é? Isso é a sua mente subconsciente trabalhando. É a sua mente subconsciente operando. É ela que está ali. Ela está no piloto, ela está na cabine das suas emoções, sendo o piloto da sua vida. Ela está te dominando, ela está te dirigindo, te guiando. Entendeu? Mas quando você entende o funcionamento dela e você entende que você pode nutrir a sua mente com imaginação, pensamentos contrários àquilo que você está sofrendo ali, vivendo no momento. Por exemplo, quando eu comecei a praticar a técnica da imaginação, né, quando eu comecei a imaginar em cima dos pensamentos ruins que eu tinha, eu estava numa estação de metrô e imaginava assim, um metrô batendo no outro assim na plataforma, e um desses trens do metrô, subindo na plataforma, comendo a plataforma. Inclusive essas coisas eu tô replicando num livro que eu acabei de escrever aí, e em breve vai estar disponível para vocês. E é assim que esse pensamento vem, eu fechava os olhos e já imaginava esse mesmo trem, cara, criando asas, e as pessoas lá dentro acenando para os de fora, e as pessoas de fora aplaudindo esse metrô que era lindo e criava asas que pareciam um avião Boeing lindo, maravilhoso, que levantava voo e todo mundo ficava feliz e saía e seguia a viagem. Outra situação, que era uma coisa que para mim era muito difícil. Eu saía pra rua e me imaginava caindo nas bocas de lobo, me imaginava entrando embaixo de carro, de caminhão, de ônibus, sendo atropelado, sendo as coisas mais bizarras do mundo, né? Mas isso é fruto de uma mentalidade bombardeada pela ansiedade. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Ao mesmo tempo imaginava virando um super-herói, que levantava voo, que, sabe, driblava trem, driblava ônibus e como é que se pode dizer, levantava carros, tirava as pessoas iam ser atropeladas e eu levantava os carros, e eu parava os carros, eu com a força do meu pensamento eu parava ônibus, parava carro, parava tudo, e eu voava, e eu entrava nas galerias e saía pelas grelhas das galerias, todo poderoso, cheio de luz, cheio de raio, cheio de poder, como um super-herói que você vê nos filmes por aí. É isso aí, imaginação.
Isso é uma imaginação boa. Pode parecer louco isso aí, pode parecer papo de doido, e tem que ser mesmo, que se dane, que se exploda, entendeu? Essa ideia é a ideia que eu lanço, que é a verdade. Então tem que ter esses papos, tem que ter essas ideias, tem que ter essa imaginação, tem que começar a doutrinar essa imaginação para ela ficar mais poderosa que os seus maus pensamentos. Mais poderosa. Eu não me libertei 100% dos maus pensamentos ainda. Às vezes rola um mau pensamento, mas eu logo suplanto ele com um pensamento imaginativo. Por exemplo, eu já tive pensamento que quando meu filho era nenenzinho, eu tava com ele no colo e a minha imaginação ali, na minha imaginação tava jogando ele contra a parede. Vê se pode um negócio desse, fazer isso contra meu filho, né? Mas aí eu parava e eu brigava. E eu já me imaginava automaticamente, vendo meu filho virando um super saiyajin, como é que se fala, um Gohan, super poderoso, né? Todo brilhante, um super saiyajin super poderoso, que se transformava e me pegava e me arremessava, me sacudia, me jogava contra a parede, entendeu? Eu, no meu pensamento ruim, agredia meu filho, mas na minha imaginação do bem, ele se transformava no herói para me combater. Pagava o preço, eu pagava o pato. Eu era a vítima ali, tá? Para que aquilo suplantasse, fosse maior que o meu mau pensamento. Parece difícil de entender, mas o conceito é esse. Teve um mau pensamento? Fortaleça a sua imaginação, fecha os olhos, respira fundo, fecha os olhos, respira devagar, começa a imaginar, começa a montar na sua cabeça uma cena, tá? Uma cena cinematográfica de você sobressaindo-se sobre o mau pensamento. Ou, se você for o algoz e tiver uma vítima no seu pensamento sua, né? Você inverta os lados, procure inverter os lados, tá? Para que aquele pensamento imaginativo, né, compense de alguma maneira, ou derrote um pensamento ruim que veio primeiramente ali. É o pensamento imaginativo do bem que vai guerrear e buscar derrotar esse mau pensamento, tá? Mesma coisa vale para timidez, medo de falar em público, medo de falar com uma pessoa famosa que você, sabe, acha que essa pessoa é tudo na vida para você, você não tem coragem de chegar para falar com a pessoa. Não sei se vocês acompanham o Pablo Marçal, tem uma passagem dele que ele fala num dos podcasts dele, que ele foi conhecer aquele Flávio Augusto, que é dono da WhatsApp lá, tal, e aí ele, pela primeira vez, para suplantar uma timidez que ele tinha no momento ali, de estar diante de um cara que era inspiração para ele, aí ele imaginou, na imaginação dele, pegando a cabeça do Flávio Augusto e lançando a cabeça dele contra o meio-fio da calçada, simulando uma briga, né? Uma briga contra o Flávio Augusto, para mostrar que os dois estão ali no mesmo nível e tal. E a partir desse pensamento imaginativo, ele tira para a realidade dele um estímulo que ele precisava para estar diante desse cara sem sofrer nenhum constrangimento, tá? Então é o poder da imaginação, a imaginação começando a trabalhar, porque nós somos seres imaginativos. Isso tem tudo a ver com a nossa alma, com o nosso espírito, tá? Porque somos seres espirituais tendo experiências carnais na Terra. Se a gente não entender e não acreditar sobre isso, a gente não acreditar nisso, a gente não acredita em Deus. A gente não crê em Deus, tá? Pode ser que você não concorde comigo, pode ser que você não acredite em Deus, que seja um universo, seja o que você acreditar, tá? Mas tudo envolve alma, tudo envolve mente, tudo envolve... A imaginação, ela é poderosíssima, é verdade, tá? É claro que a sua imaginação, você não está preparado para, por exemplo, criar cenários na sua mente de coisas que você não vive ou está muito longe de viver. Por exemplo, você está numa situação difícil financeiramente, é difícil para você ter a doutrinação de parar e ficar imaginando, por exemplo, uma vida próspera, você morando num palácio bonito, usufruindo do que é bom e melhor. Eu sei que é difícil,
mas para algumas situações que você vê que ou você toma uma atitude rápida ou você vai sofrer com aquilo, como um pensamento ruim, um pensamento de morte, de tragédia, um pensamento de violência sofrida ou gerada contra uma pessoa. Você pode sim colocar a sua imaginação para trabalhar a seu favor, para que essa imaginação do bem derrote o seu mau pensamento, tá? O meu livro ele vai estar disponível aí e em breve vou disponibilizar o link aqui. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. É um vídeo, parece papo de louco mesmo, 13, mas essa é a proposta do canal, tá? A proposta do canal não é contar mentira. A minha proposta, melhor dizendo, no canal não é contar mentira. É contar uma verdade e buscar com essa verdade te ajudar de alguma maneira, tá? Espero que tenha gostado, do fundo do meu coração mesmo, tá? Se gostou da ideia, compartilha com a pessoa que você acha que precisa. Deixa seu like e se inscreve nesse canal, para que o algoritmo entenda que essa mensagem tem que ser passada para outras pessoas. Estamos vivendo momentos difíceis demais e a nossa mente ela está sendo muito surrada, muito cobrada, né, pela volatilidade desse mundo aí pesado que a gente vive, tá? Espero que tenha gostado e fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos e é nóis.